Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. Aí mais uma vez estamos a invadir a sua casa sem pedir com licença, mas já demos aí os salamos que é importante. Mais uma vez estamos aqui num programa, desta vez conversa para o Islã, conversa do Islã, e nós convidamos o nosso Sheikh de renome na cidade da Orbe, da cidade da Beira, onde o Sheikh, que é um grande militante que tem sido muito interventivo nos assuntos religiosos, participativo, na área pedagógica, na área das madraças, mesquitas assim, tem sido um ponto focal importante na cidade da Beira. E sendo assim, eu não falo de mais ninguém senão o Sheikh Jelani, diretamente do bairro do Mataquano, a quem nós desejamos a ele boas-vindas, que ele vai nos interpretar mais ou menos esse fenômeno, o mês do Rajab em que nós estamos. Ele vai falar um pouco, vai definir este mês e vai aconselhar aí o meu caro telespectador, vai trazer mais conhecimentos profundos sobre este mês, porque muitos de nós não conhecemos os meses, só ouvimos dizer, muitos muçulmanos são daqueles que falam do Ramadã, mas atrás do Ramadã existem pontos muito fortes aí, focais, meses que dá para a gente também tomar em consideração. Aqui eu endereço ao Sheikh Jelani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo para esta casa da Ansar TV. Obrigado por ter dado seu tempo, disponibilizado o seu tempo para nos atender. Sheikh Jelani, para si, antes de começar o programa, se apresente e dê seu profile. Nossas câmaras estão ali, já podemos conversar muito bem. Está uma câmara aqui e aquela. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa ba'd. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos deu a força de nós sermos homens e garantiu, depois da morte, Jannah. Eu costumo traduzir Bismillahir Rahmanir Rahim em duas vertentes. Primeiro, considero o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, e segundo, considero o dunya, depois considero akhira. O que é isso quando ele diz Bismillahir Rahmanir Rahim? Esta é uma tradução, podia se traduzir de uma forma muito prolongada. Por causa só de Bismillah, se calhar podia ser um baiano inteiro, só o Bismillah, relacionado ao nome de Allah, dunya e akhira. Mas muitos podiam não ter conhecimento disso. É preciso nós tentarmos debruçar ou até desenvolver os nossos conhecimentos, também oferecermos, fazer chegar a mensagem aos outros, né? Neste caso, o tema é de Nisra al-Miraj. Do meu conhecimento é que Nisra al-Miraj foi uma migração em que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão a respeito disso. Quando ele diz Bismillahir Rahmanir Rahim, Subhanalladhi asra'a bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Então, essas todas foi palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e que ele disse a nós a respeito do seu profeta, a migração, quando ele diz que nós elevamos o nosso profeta, neste caso é um ser humano, né? Estamos a falar de um ser humano que foi obediente a Allah subhanahu wa ta'ala, o seu mensageiro, especialmente Muhammad. Nós elevamos a ele. Ele passou por Masjid al-Haram e Masjid al-Aqsa. Por lá, vamos tentar pelo menos avançar para cima e depois há certas perguntas que falam sobre por que ele passou por lá, né? Obviamente. Exatamente. Então, esta passagem toda até o sétimo céu, pelo menos vamos chegar até lá, em que é uma possibilidade em que todos os profetas do mundo que passaram não tiveram este benefício ou este poder. Yeah. Mas é um dos profetas do mundo que teve este poder, foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele, quando foi para lá, junto com Jibrail, de conhecido, e há uma parte em que muitos não estão a entender a respeito de
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. A sua proveniência muita gente não conhece. Como é que apareceu? Esta parte de testemunho. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele chamou Muhammad, foi assim em frente e junto ao Jibrail, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Assalamu alayka ayyuhan nabi. Esta é a saudação entre Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. Mashallah, mashallah, mashallah. Não é? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Agora, falando nisso, Sheikh, alhamdulillah, nós estamos aqui a interagir seriamente com o Sheikh Jilan. Tem-se dito que o percurso da vida é uma escola. Nós estamos aqui a aprender mesmo lições assim fundamentais sobre o Miraj. Nós, antes de nós embarcarmos, falar muito sobre o Miraj, eu fazia pergunta ao Sheikh Jilan. Isto aconteceu no mês de Rajab. Isso por acaso foi no mês de Rajab, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse ao seu mensageiro na sua frente: Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ele respondeu, disse: Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mashallah. A paz esteja comigo e aqueles que me seguirem, que são muçulmanos, né? Aqueles que seguirem este kalima, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A paz esteja comigo e aqueles que me seguirem. Mas ali haviam testemunhas, que são anjos, né? Mashallah. Quando os anjos testemunharam este tipo de conversa, Allah e o seu mensageiro, e disseram que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Esta palavra quem tiraram foram anjos. Este calma, segunda parte, quem tira são anjos. Que ninguém merece de adoração excepto Allah e Muhammad é mensageiro. Porque eles ficaram admirados que todos os profetas que passaram no mundo, de 124 mil profetas que passaram no mundo, nenhum profeta já viram a chegar a conversar com Allah subhanahu wa ta'ala. Exatamente. Então, esta parte, estamos a falar de espírito. Está-se a falar de carne e osso. Pois. De carne e osso. Quer dizer, a viagem do Rasulullah exatamente aconteceu mesmo de carne e osso. Pois é. Ruh wal jasad. Exatamente. E para aqueles que, Molana, aqueles que falam, que dizem, não, foi um sonho, será que tem algum fundamento? Ou alguma prova? Eu não creio que eles tenham fundamento. Não creio, porque aqui o ayah está completo, não é? Abu Dihi é ser humano, não é? Sim, sim. Esta parte, Abu Dihi, quando ele está a dizer completamente carne e osso. Asra bi abdihi. Será que Allah subhanahu wa ta'ala gostava de dizer que alma? De outra maneira? Mashallah. Não, as coisas são dele, as palavras são dele. Sim, sim. Não gostava de dizer que alma, mas por que ele disse adorador? Quem é este? É um humano inteiro, é um corpo humano. Mashallah. Que este foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele, os anjos praticamente confirmaram que este era mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí está uma dica, meu caro irmão, meu caro telespectador, que a resposta está aqui, assenta-se mesmo a 80%, análises, a lógica em todos os aspectos, como a prova que Sheikh Jilan aqui traz, que a viagem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi de carne e osso. Sim. Que aqui onde ele traz a prova também de Abdihi é uma criatura que tem que adorar, não vem de palavras, como ele diz, palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para meu irmão e minha irmã, já tens a dica com Miraj, qualquer situação que a gente perguntar, foi de carne e osso. Molana, estamos a falar desse. Agora, este também é um mês sagrado. Sim. O Rajab. Pois é. Quantos meses sagrados, Molana, temos aqui no Islã? Se a memória não me foge, temos 4. 4. Não é? 4. Também o Rajab é um deles. É um deles. É dos meses. É um deles. Cada mês que chegar, nós vamos falando o que é que está a acontecer, né? Exatamente. Os acontecimentos. Mas também Rajab é um deles. Dos meses sagrados. Exatamente. Dentre esses meses sagrados, o Ramadã está lá? O Ramadã, creio que não. Não. Mas agora, nós muçulmanos aqui, estamos muito fortes, para nós, né? Quer dizer, o mundo materialista, quando chega o Ramadã para nós, parece o mês mais sagrado que os outros. Não. A que se deve? Eu costumo dizer, por exemplo, os sítios onde eu tenho passado, eu costumo dizer que a informação precisa ser bem concedida e bem chegada, não é? Porque as pessoas conhecem Ramadã muito mais através de um material que vem lá.
Ok, não é? ok. O material que vem lá que nós passamos que é o mantimento. As pessoas estão, entre aspas, automaticamente. Mas não é o objetivo central do Ramadã. O Ramadã, o objetivo central é de jejuar e ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala, fortificar o ano, não é? Inteiro. Porque, obviamente, nós temos 11 meses a comer. E Allah implementou uma lei em que dos 12 meses, pelo menos Tem que haver um repouso. Allahu Akbar. Mashallah, Então, esta mashallah. vontade. Nós, só para não fugirmos do nosso foco, estamos a falar mesmo aqui do mês do Rajab, não é? Em que Allah subhanahu wa ta'ala convidou seu Habib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sua visita celestial. Está sendo bem interpretado aqui com o Sheikh Jilani, mas nós também queríamos, estamos a trazer aqui uma pergunta. O percurso do Corão, como diz, é onde diz Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, não é? Que transportou seu servo do Beit al-Haram, não é? Que é Makkah al-Mukarram, até ao Jerusalém. Existe algum segredo? Por que Allah preferiu esta rota tão longínqua, como diz aqui, Aqsa, longínqua, que diretamente do Haram para Sétimo Céu? Qual foi o segredo? O segredo aqui havia uma responsabilidade do próprio profeta que tinha. Ele como Khatam al-Anbiya, não é? Ele como o selo da profecia. Então, foi obrigado a passar esse sítio onde passaram esses profetas, não é? E ali houve acontecimentos também, né? Houve acontecimentos que, naturalmente, esses acontecimentos deram a visão do próprio Islã. Neste caso estamos a falar de Jibrail, quando ele pegou aqueles 2 copos ali, depois de fazer a oração para os profetas, né? Ele enfrentou a oração dos profetas e depois, saindo fora, ele trazia aqueles 2 copos que havia segurado as 2 mãos, né? E um copo era de vinho, um copo era de leite. Então, quando o profeta sai e disse que pudesse beber, escolhesse um dos copos, não é? E podia beber. Então ele foi escolher o leite, não é assim? Então, esses são acontecimentos que ocorreram. A escolha que o nosso Nabi preferiu, o leite, não é? O leite. E o Jibrail disse para ele, se você escolhesse o vinho, então você não teria religião. Aliás, todos os seus irmãos muçulmanos estariam todos no vinho. Um ponto muito importante, Maulana Jilani, sobre quando estamos a falar do vinho, mesmo nós um dia vamos convidar outra vez para nos interpretar, porque a juventude está degradada, há muito consumo de bebidas alcoólicas, há muito consumo de drogas, há muito consumo, e os muçulmanos estão lá, porque nós não estamos aqui numa ilha, estamos numa zona onde todo mundo vive com todos. Havemos de pedir, Maulana, que venha nos interpretar de uma forma canônica quais são os prejuízos do álcool de uma forma não só islâmica, mas também no corpo humano, porque aqui estamos a ver que o nosso Nabi Karim, meu irmão, minha irmã, preferiu o leite, não preferiu o vinho. Esta viagem celestial, uma dica muito forte. Então, meu irmão, quando tem suas festas, prefiras aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam também preferiu. Não ficas aqui a preferir coisa que o Nabi não preferiu. Estarias a contrariar o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana, nós estamos com uma conversa muito doce, muito bonita, mas estamos aqui uma coisa. O profeta foi até ao Jerusalém, não é? Sim. Depois dali, uma das coisas foi a escolha de taça. Depois, o que aconteceu mais? Outra coisa, depois disso? Sim. O Rasul sallallahu alaihi wasallam, quando subiu, isso estavam a fazer a ida, não a volta. Chegou lá, é aquela passagem que nós falamos, né? Aqui, durante a passagem do sétimo céu, houve acontecimentos, mas nós estamos a ganhar o tempo, que o tempo é o melhor professor. Talvez outro tempo, não é? Porque são passagens que realmente cada escada que ele subia acontecia, não é? E ele encontrava profetas, não sei o que. Essas são passagens que merecem o tempo. Nós estamos a tentar ainda ganhar o tempo, mas realmente que ele depois havia voltado para Maca, não é? Sim, agora ele voltou para Maca e informou o povo de Maca. Qual foi essa mensagem? Foi receptível? Como é que foi a mensagem recebida para os arredores Ahlil Maca? Foi um assunto difícil. Um assunto difícil em que até hoje também alguns muçulmanos
duvidam, não é? Ok. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de entre carne e osso e outros dizem que é alma. Não é Sim, assim? sim, Então sim. aqueles que falam de alma estão a duvidar automaticamente. Estão a duvidar. Estão a ter uma Sim, certeza. porque aqui é a prova que diz o corpo, não é? Pois. Então aqui estão a duvidar. É a mesma coisa como esta mensagem quando chegou em Meca. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele deu exemplo das coisas, não é? Perguntava à mesquita de Jerusalém, tem quantas janelas, se você passou por lá. Ele contava, tantas janelas, quantas portas tem. Ele contava. E eles ficaram admirados, tá bem, pouco tempo assim você conhecer essas coisas todas, não é possível. E ele disse que sim, até porque há um grupo que encontraram comigo, que são curachitas, que estão a caminho, estão a vir, não é? Mashallah, Estão a vir aqui. mashallah. Mas aquele povo chegaram no tempo de Asar, não é? Em Meca. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, como diz, conforme a narração, havia parado uma parte de Meca, tempo. o sol, o tempo exatamente, ficou parado. Então aquele grupo quando chegou, foram perguntados também, é um dos grupos que foram perguntados, é verdade este homem que está a falar isso, é verdade, vocês encontraram com ele? Disseram que sim, nós encontramos, chamamos, é Muhammad ibn Abdullah. Subhanallah, Sim, subhanallah, subhanallah. ele respondeu que sim, está vendo, né? Então por isso são provas que mostrou que ele foi um mensageiro de Allah e teve esta migração. Mesmo a ser refutado. Exatamente. Então, esta é uma coisa que admirou todo o Meca, realmente. O povo admirou, outros aceitaram, outros não aceitaram. Mashallah, outros aceitaram, outros não aceitaram. Esse foi o impacto da cidade de Meca, depois da vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam naquelas zonas, a explicar aquela mensagem. Não entrava na cabeça de ninguém. Se hoje até existem controvérsias em certos problemas, imagina para aquelas épocas ali, era impossível acreditar uma coisa como esta, e nós, até agora, há assuntos que as pessoas discordam. Quando diz que no Kabará de vir Nabi, no Kabará de vir ali, ele começa, mas como isso vai acontecer? Exatamente. É possível estar em vários sítios, mas hoje nós temos a tecnologia a nos provar que é possível. Nós estamos num canal televisivo, estamos a falar daqui, quem está em Portugal está a falar conosco, quem está em Londres está a falar conosco, quem está na América está a falar conosco em simultâneo. Exatamente. Em simultâneo. Então, isto é mais uma prova de favor de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Mas agora, ele recebeu lá, o nosso profeta recebeu o salat. Sim. O que recomenda para nossos irmãos para valorizar, dar legado deste mês? Allahu Akbar. O que recomenda? Recomendam Salati 5 para fazer. E que tal se fosse 50? Com 5 não estamos a conseguir. Que tal se fosse 50? Porque o Salat que foi dado na Nabi eram 50 Salat. Foi diminuído para 25 e foi diminuído para 25. Não é? Sim. Então, esta quantidade de 50, que tal se fosse ela inteira ser entregue para nós? O que seria? Allah. E se o 25 também chegasse, pelo menos o 25, o que seria? Se nem 5 não estamos a conseguir. Allah. Então, irmãos muçulmanos, eu estou a apelar a nível do mundo, que o Salat é verdade. 5 Salat, quem puder fazer os 5 Salat ao dia, está multiplicado a 50 Salat. Quem puder fazer 5 Salat ao dia, a sua equivalência é como tivesse feito 50 Salat ao dia. Mashallah, mashallah. Esses são favores grandes que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, não é? Então já imaginou um Salat perdido? 2 Salat perdido? Nós fizemos tantas coisas. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu meios de respirar, muitos benefícios no corpo humano, mas também impôs-nos uma coisa que é adoração. Sim, Salat, sim, 5 orações diárias, não é? Então, eu estou a apelar aos companheiros, irmãos muçulmanos, criarmos força e vontade de adorar o Salat. O objetivo da migração do Rasul sallallahu alaihi wasallam até lá no céu, exatamente foi por a causa de Salat. Foi por a causa de Salat. Este Salat que os anjos disseram que testemunhamos que ninguém merece de adoração exceto Allah, testemunhamos que Muhammad é Mensageiro de Allah. Por causa de Salat. Ali a encomenda que ele ia buscar era Salat, não é outra coisa. Aliás, falamos desse de Salat, não é?
é o segundo pilar do Islã. Exatamente. O segundo pilar. Depois vem hadith do Nabi Karim alayhi salatu wassalam, onde diz: as-salatu imadu din, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Que o salat é o pilar do din. E a pessoa que apegar-se no salat, ele protegeu o din. E a pessoa que abandonar o seu salat, então este abandonou o din. Quem abandona o din não tem espaço para aquilo que Allah prometeu no Jannat. Então, se aqui estamos a ver aqui essa virtude do mês de Rajab, estamos a falar de Salat por causa do Rajab mesmo. Agora falta aprendermos, vamos chamar nosso Maulana futuramente para nos explicar quais são a nomenclatura dos Salates, como é que se faz o Salat. E um recado aqui de Maulana Jilani a dizer que, meus irmãos, não esqueçam, não abandonem o Salat. Então, Maulana, últimas considerações por causa do nosso tempo. Qual é o recado que dá para nossos telespectadores ali? Alhamdulillah. Primeiro, eu diria que... Está ali a câmara, já pode se virar para falar. Eu, por acaso, diria que a partir deste mês de Rajab, não é? Pudéssemos celebrar por causa de Salat que veio. Mashallah. Com o Profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Temos que celebrar, arranjamos um dia que nós podemos celebrar os dias bem conhecidos, por exemplo, nos dias 27, não é? 26, 25, 26, depende, até que pode-se adiar. Se a gente não reúne condições, podemos adiar. Sim. Mas aqui o significado é este, por causa da satisfação da mensagem que este profeta traz. Mashallah. Vamos comendo nas nossas festas coisas halal, não é? Entrarmos por boas conversas. Nós temos dito que temos que entrar nas nossas festas lúcido e sair lúcido. Porque as nossas festas não há escassez de bebida. Aliás, não precisa-se de beber. Nós entramos sério e saímos sério nas nossas festas. Então eu recomendo a todos os muçulmanos para poderem abraçarmos aquilo que é do Islã, não é? Não é a festa mais grande que o profeta disse, aqueles 2 Eid. Não é o Eid, mas é uma vontade. Uma vontade. Sim, estamos a dizer que estamos a festejar por causa do Salat que veio para nós. Quem trouxe foi o nosso profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem conquista, ele consegue ganhar mesmo. Exatamente. Meu caro telespectador, tivemos uma conversa muito bonita com o nosso Maulana Jilani aqui. Sim. Ele nos interpretar, a nos dar recomendações sobre o Salat, sobre a atitude do muçulmano. Falou muito mais, vai numa festa, vai num encontro sim, mas não excede limites de Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Esperamos que próximo encontro vamos falar muito mais. Tens algumas perguntas ali, põe na rodapé para o Maulana Jilani. Essas perguntas vão chegar para ele e ele, de certeza absoluta, há de voltar e há de chamar, há de fazer o mesmo, inshallah, de responder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.